Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores, um canal especializado na liderança de linha de frente, em posições como supervisão, coordenação, monitoria, liderança de produção industrial de um modo geral. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, que isso ajuda a gente impulsionar esse vídeo a chegar em outras pessoas com funções similares à sua. Hoje eu agradeço as sugestões que os nossos seguidores estão dando e hoje nós vamos abranger um assunto muito específico, sugerido, que é em relação a muitas vezes o sufoco que toda a supervisão passa no dia a dia da produção, meio que se sentindo muitas vezes sozinho diante de tantos problemas. Então nós vamos tratar esse assunto numa parte que engloba uma tratativa que pode ajudar muito você que, se porventura se enxergar numa situação realmente de sufoco, de caos, eu vou dar algumas dicas para você que você pode reduzir significativamente essa correria, esse estresse. Eu vivi na pele esse tipo de sufoco que a produção causa em função de algumas causas e hoje o objetivo é te dar uma noção para que você saia e fique tranquilo ou mais tranquilo em relação à estabilidade do seu processo. Então, hoje a pergunta que eu faço para você é: a rotina de produção te sufoca e 24 horas parece pouco para você? Como sair desse sufoco? Então esse é o tema do nosso episódio número 28. Eu convido para você ficar comigo até o final, que eu tenho muitas novidades para você. Vamos começar então? Algumas situações que talvez alguns de vocês ou a grande maioria de vocês já passou ou está passando na carreira, né? Quem trabalha na liderança de linha de frente convive ou já conviveu com esses tipos de problema. Isso era muito comum para mim nos primeiros 5 anos de liderança de linha de frente, trabalhando como um supervisor de produção. Então, situações como essa, né? Você acaba de chegar, eu costumava chegar bem cedo no meu trabalho, né? Apesar de eu entrar 8 horas, eu chegava por volta de 7 horas, às vezes até um pouquinho mais cedo. E quando eu chegava no corredor, tamanho era a instabilidade, tamanho era o número de problemas, eu já ia tentando imaginar, minha ansiedade já começava a aumentar, me perguntar quais eram os problemas que eu ia encontrar pela frente. Imagina se você já enfrentou situações como essa. Você acaba de chegar no trabalho, você nem chegou ainda na sua área, né, na sua sala, né, ou na sua área. Você está cruzando a produção e já tem algumas peças defeituosas que estão sobre a sua mesa ou sobre o seu biombo. Já tem algumas peças defeituosas ali de algum lote de fabricação, geralmente do finalzinho do segundo turno ou do terceiro turno, já tem ali um bilhetinho para você com algumas peças com problemas de qualidade, né? Me diga depois aí, faça os seus comentários se você não vivenciou situações como essa. Uma outra situação: nós tínhamos na minha época uma coisa que chamava um livro de ocorrências, onde a gente verificava as principais ocorrências do dia dos turnos anteriores. Então, logicamente, eu como supervisor, eu lia o relato dos meus líderes, naquela época eram preparadores de máquina, para que eu tivesse a ciência do que estava acontecendo. Então ali já estava um resumo do dia anterior, do turno anterior, apontando aí alguns problemas que eu já tinha que começar a endereçar algumas ações logo pela manhã. Uma outra situação muito comum, né? No mínimo ali tinham 3 pessoas querendo falar comigo. Então já tinham pessoas me esperando no turno da manhã, querendo falar comigo para tomar algumas providências, saber o que nós iríamos fazer em função de problemas que elas estavam tendo ali e não queriam tomar uma decisão sozinho. Então era no mínimo aí 2 ou 3 pessoas me esperando para conversar e tomar algumas decisões. Mais uma outra situação muito típica, né? Aquela OF que você prometeu no dia anterior por planejamento da produção, que você iria entregar já no início do dia, né? Daquele dia que você está entrando para trabalhar, está atrasado. Tá? Então aquele horário que você prometeu e já tem um caminhão aí do Milk Run, um transportador esperando, já não vai dar para cumprir, né? Então aquela data vai ter que ser postergada, aquele horário no mínimo vai ter que ser postergado. Já te avisaram que você não vai entregar. E quando você adentrou a sua área
eu justamente quando adentrava a minha área, eu começava a atravessar desde a porta de entrada do meu galpão até a minha sala, eu cruzava praticamente o galpão inteiro. Então eu tinha uma visão panorâmica do que estava acontecendo. Então ali, quando eu cruzava o corredor e começava a olhar um pouco as máquinas trabalhando, os operadores, eu já sabia se basicamente elas estavam trabalhando ou pelo menos aquelas mais críticas estavam paradas ou não. Então imagine que você chegou lá e você já observou uma máquina crítica sua parada em manutenção, né? Que é um desespero para qualquer supervisor, uma máquina crítica estar parada por manutenção. E depois de tudo isso ainda você tem que se preparar, coletar todas essas informações para ir razoavelmente preparado para a primeira reunião do dia. Eu tinha uma reunião que chamava de stand-up, né? Uma reunião onde toda a supervisão, juntamente com a gerência e departamentos de manutenção e planejamento, discutiam os principais problemas do dia, as principais prioridades que nós íamos ter que definir em função das entregas que nós tínhamos prometido no dia anterior. Então, era uma reunião de início, de abertura do dia, onde nós priorizávamos ali os principais problemas para que as entregas daquelas metas do dia fossem no máximo possível preservadas. Então, geralmente você tem aí, diante de todos esses problemas, ainda tem que se preparar para ir para essa reunião. De novo, deixa aí os seus comentários para verificar se você já enfrentou situações parecidas como essa, quando geralmente você chega no seu turno, né? Eu, particularmente, tinha muitos problemas como esse, então, até eu iniciar, no mínimo, a reunião que nós tínhamos naquela época, que era por volta de 8h30 da manhã, eu ficava com a minha agenda desde as 7 até 1h30 para tentar engrenar o turno junto com a minha equipe, para que a gente pudesse ter os mínimos impactos possíveis, né? E a grande dica que eu dou para você é que todos esses problemas, assim, eles têm uma causa, né? É uma relação de causa e efeito, e eles podem ser drasticamente minimizados. Eu vou dar uma dica para que esses problemas, né, essas dores que realmente tiram o foco do supervisor a todo momento, faz com que ele trabalhe 2, 3 vezes a mais, seja minimizado o máximo possível. Então, fica comigo até o final, que eu vou te dar dicas assim muito interessantes para que você reduza esse tipo de estresse, porque isso aqui não leva a nada, ok? E ninguém aguenta conviver com esse tipo de estresse por muito tempo. E como que eu me sentia, né? E como que você se sente? A gente fica realmente muito bravo, né, com essa situação, né? Não com as pessoas, mas com a situação, porque a gente realmente em problemas como esse acaba investindo um tempo grande na correção, em retrabalho, e aquela parte mais estratégica, voltada à melhoria, eu não consigo fazer. Eu passo a ser um bombeiro tentando apagar incêndios a todo momento. Eu tenho contato com vários supervisores e eu percebo esse tipo de ocorrência que acontece, que acontecia lá nos anos 90, né, e ainda acontece até hoje, tá, ok? Dependendo do nível de estruturação que você tem no seu departamento. Alguns mais, alguns menos, mas ainda pelo ambiente produtivo ser muito dinâmico, ainda a gente tem muitos problemas como esse, né? Então, realmente, eu tenho certeza que você não se sente tão bem quando você tem uma carga grande de problemas como esse que eu acabei de falar. Eu realmente não me sentia bem, isso me drenava uma energia muito grande, porque os problemas eram muito repetitivos. E a pergunta é o seguinte: por que que essas situações como estas ocorrem na produção, né? Por que que esses problemas todos acontecem, né? Esse caos, esse incêndio, por que que eles acontecem? Tudo na vida, pessoal, é uma relação de causa e efeito, né? Esse efeito indesejável que eu acabei de listar aí, 6 itens para você, por que que ele causa? O que que causa? Qual é o grande causador desse tipo de problema, desse tipo de sufoco de caos na produção? Pessoal, é muito provável, né, as pessoas que participam, né, que elas acabam convivendo com esse tipo de problema, tendo esse problema, é muito provável que essas pessoas, ou você que está me assistindo, se está numa condição dessa, e é uma coisa que eu tinha também, que a gente está
tendo alguns problemas aí, é muito provável que a gente tenha problemas em relação ao gerenciamento da rotina, né? A gestão da rotina do dia a dia. Então é muito provável, quando a gente não tem uma rotina bem definida e robusta, é provável que a gente tenha problemas como esse. Então a causa, né, o que causa é uma rotina do dia a dia não muito robusta, que nós vamos ter a oportunidade de falar ao longo desse vídeo. E só para que você tenha um aquecimento e comece a cair a ficha para saber se você tem uma boa rotina ou não, o Falcone sempre nos deixa 7 perguntas capitais que a gente precisa fazer e tentar obter as respostas da forma mais específica possível, né? Em profundidade. Então eu vou falar para você aí no próximo slide se você realmente consegue responder sim e com bastante clareza, com bastante segurança, se você está à vontade em responder essas 7 perguntas, que muitas vezes elas fazem parte na gestão da rotina e a gente acaba tendo problemas e, consequentemente, é aquele monte de efeitos que a gente acabou de ver nos slides anteriores. A primeira pergunta capital é o seguinte: se você tem certeza que os seus operadores eles conhecem claramente as metas e sabem acompanhá-las hora a hora, né? Eles sabem exatamente o que nós esperamos dele em relação ao que ele tem que nos entregar, né? Quais são os papéis e as responsabilidades, não só dele, como de alguma outra estrutura que responde para você dentro da produção. Uma outra pergunta capital é se as operações elas estão padronizadas, que vai ser basicamente o tema do nosso vídeo de hoje. Se os operadores eles possuem padrões operacionais, né? E não somente, né, se eles conhecem, né, se as operações têm, mas nós vamos falar alguma coisa mais adiante, se eles cumprem esses procedimentos operacionais padrão. E antes disso, se eles foram bem treinados em relação a esses padrões. Se você treinou bem essas pessoas, se você mostrou a essas pessoas como se executa esses padrões, se você acompanhou essas pessoas para saber se elas sabem fazer exatamente como você ensinou, né? Se elas têm algum tipo de dificuldade. A quarta pergunta capital é se os padrões que existem e que você treinou o pessoal, na realidade, eles são cumpridos no dia a dia, né? Se as pessoas conseguem executar esses padrões do dia a dia. Essa é a quarta pergunta capital. A quinta pergunta capital é se você tem certeza que aqueles dados que são necessários o operador registrar, né, como saída do procedimento operacional padrão, como resultante daquele processo que ele faz, se aquele registro em relação a alguma característica de produto, por exemplo, ela está sendo feita corretamente. Se ele sabe apontar corretamente, se aquele instrumento de medição que ele está medindo, ele sabe medir corretamente, se ele foi treinado em relação à coleta desse dado. Então, essa é mais uma pergunta que você tem que ter a certeza se o operador está fazendo isso corretamente ou não. A sexta pergunta é se os operadores sabem inspecionar o produto do seu trabalho. Se eles sabem o que eles têm que inspecionar, como que eles têm que inspecionar, com que frequência, qual é o instrumento de medição, se eles estão realmente fazendo essas medições corretamente. E se algum tipo de anomalia que porventura exista no processo de fabricação, se os operadores eles têm aí a tranquilidade de revelar essa anomalia à chefia. Primeiramente, se ele sabe distinguir um produto bom de um produto ruim, e se ele tem um produto ruim, se ele relata e se ele sabe fazer, né, se ele tem um plano de reação em relação ao que ele tem que fazer de agora em diante, porque tem um produto rejeitado. Ninguém quer mandar um produto ruim para o cliente e ninguém também quer jogar um produto bom na lata do lixo. Então aí são 7 perguntas capitais para que você possa ir respondendo para saber se a gente consegue com certeza responder um sim. E se você consegue responder um sim com bastante tranquilidade e certeza, você tem grande chance de ter uma boa padronização
e aí você não está passando aquele sufoco que a gente acabou de comentar nos primeiros slides, ok? Vamos em frente. E o que significa ter um bom gerenciamento da rotina, né? Primeiramente, é responder sim em relação àquelas questões, aquelas 7 perguntas capitais. Então nós comentamos que muitas vezes nós passamos sufoco, estresse na produção, porque nós não temos um bom gerenciamento da rotina. Mas o que significa então um bom gerenciamento da rotina? Então está aqui uma definição importante que é o seguinte: ter um bom gerenciamento da rotina é ter ações e verificações diárias conduzidas para que cada pessoa possa assumir as responsabilidades no cumprimento das obrigações. Então, realmente, tem que ter uma clareza em relação aí a quais são os papéis das pessoas, quais são as responsabilidades das pessoas em relação às ações e às verificações para que cada um deles possa realmente cumprir as suas obrigações da melhor forma possível. Então, a partir do momento que eu tenho um bom gerenciamento da rotina, eu consigo, através de padrões principalmente, definir o papel e a responsabilidade de cada um. Elas sabem exatamente o que nós esperamos das pessoas. Então, volto a falar, ter um bom gerenciamento da rotina significa ações e verificações diárias conduzidas para que cada pessoa possa assumir as responsabilidades no cumprimento das obrigações conferidas a cada indivíduo principalmente. Então, aqui a gente começa a pensar e refletir se realmente nós temos uma boa gestão da rotina do dia a dia, né? E nós vamos falar um pouco mais ainda, dar um pouco mais de detalhes, aí vai caindo a ficha para a gente, porque muitas vezes a gente tem aquela quantidade de problemas no dia a dia. E o gerenciamento da rotina, que é onde nós temos que manter isso de uma forma impecável e excelente, ele está centrado em algumas frentes. A primeira delas é a definição clara dos papéis, né, das autoridades e responsabilidades de cada pessoa que responde para você, né? Operador, líder, monitor, auxiliar, quem quer que trabalhe na área produtiva precisa ter uma definição muito clara de autoridade e responsabilidade. Padronização dos processos do trabalho, isso é fundamental e onde vai estar a nossa discussão em relação a esse tema de hoje. Monitoração dos resultados desses processos, principalmente monitoração da padronização, da resultante daquela padronização. Ação corretiva no processo a partir dos desvios. Então o operador encontra um desvio em relação àquela especificação que ele tem que seguir de um produto, o que ele deve fazer, né? E qual é a ação do supervisor na tratativa daquela anomalia. Então isso aí é muito importante. Bom ambiente de trabalho, que é o 5S, e máximo engajamento das pessoas, extrair o máximo potencial das pessoas. Isso é uma coisa que a gente já discutiu no vídeo passado em relação ao engajamento. E busca contínua da perfeição. Hoje o nosso vídeo que está falando em relação aí aos sufocos que a produção passa é melhorar o gerenciamento da rotina, basicamente na padronização dos processos, monitoração dos resultados desses processos e ação corretiva quando a operação encontra um desvio em relação ao especificado. Então são esses 3 pontos que nós vamos falar um pouco em relação a melhorar o gerenciamento da rotina. Atenção gerencial é função, pessoal, da capacitação da equipe. Então, a atenção gerencial, que eu chamo a atenção aqui, é aquele estresse, aquele tempo que eu gasto dentro da produção, verificando se as coisas estão corretas ou não. Então, essa energia que eu gasto, né, que muitas vezes acaba se transformando em estresse, ela está diretamente relacionada com a capacitação que a minha equipe tem. E a partir desse momento, a minha capacitação, né? Se eu tenho capacitação e se eu entendo que quanto mais capacitada a minha equipe for, menos o estresse eu vou ter, a conta fecha. Então,
É isso que eu gostaria de mostrar a partir desse gráfico. Nesse eixo Y aqui está a atenção gerencial que eu dou à minha rotina ou ao meu dia a dia. Se eu preciso ter mais atenção, que muitas vezes acaba se transformando em estresse, se eu estou mais tranquilo, se eu tenho uma atenção mediana, e aqui no eixo Y é o quanto a minha equipe está capacitada e, consequentemente, o quanto eu, líder de linha de frente, supervisor, coordenador, encarregado, eu estou capacitado e, consequentemente, capacito a minha equipe. Então, veja bem essa relação. Se eu tenho uma equipe muito capacitada, eu não preciso despender tanta atenção, eu não vou ter tanto estresse em relação ao gerenciamento do meu dia a dia, né? A minha atenção gerencial, a minha atenção em relação à rotina, ela não precisa ser tão intensa. Eu estou mais livre para pensar mais estrategicamente, dando um suporte maior para a minha gerência, para ajudar a resolver os problemas da minha gerência, ok? Então, quando eu tenho uma equipe muito capacitada, eu realmente preciso despender uma atenção gerencial menor. Em contrapartida, se eu tenho uma capacitação menor da minha equipe, naturalmente a minha atenção gerencial tem que ser lá em cima. Eu fico que nem um louco correndo para lá e para cá, tentando resolver os problemas, porque a minha equipe não está preparada para, primeiramente, evitar os problemas e, em segundo, para me ajudar a resolver os problemas. Então, realmente a atenção gerencial ela é a função direta da capacitação da equipe, ok? Então isso é muito importante. Aí a atenção gerencial, né, o índice de estresse, sendo função de quanto essa equipe está capacitada ou não. E, logicamente, quanto maior a capacitação da minha equipe, quanto mais eu trabalho para capacitar a minha equipe, eu consigo despender menos tempo, menos estresse, menos sufoco da minha parte apagando incêndio na produção. Então essa é uma relação direta. E quanto mais a minha equipe consegue tomar as decisões porque está mais capacitada, eu caminho para uma coisa chamada de autogerenciamento. As pessoas conseguem tomar decisões porque elas estão preparadas, servidas logicamente de procedimentos operacionais que ajudem a tomar uma decisão, ok? Então, essa é uma relação que eu gostaria que você ficasse muito atento e você não vai ter uma equipe capacitada se você não se capacitar. Então, a sua capacitação, a capacitação da liderança de linha de frente é o primeiro ponto para que eu possa capacitar a minha equipe, ok? Ninguém dá o que não tem, tá? Então, o grande recado para a liderança de linha de frente é trabalhar para cada vez mais se capacitar, né? E, consequentemente, capacitar a sua equipe, que você vai estar aqui no índice de estresse bem menor, tendo a possibilidade de ter mais tempo para pensar estrategicamente, ajudar a sua gerência a resolver os problemas da gerência. Então, dando os primeiros passos aí, né? Para capacitar a equipe. Então, quais são os primeiros passos? A primeira pergunta é o seguinte: o que preciso mudar na minha gestão da rotina? Se a minha gestão da rotina não está tão bem, se isso que o Ayrton acabou de falar realmente faz sentido para mim, eu não tenho uma gestão da rotina tão bem, o que eu preciso mudar na minha gestão da rotina, né? Quais as mudanças eu devo priorizar? Como buscar conhecimento sobre as mudanças que eu vou ter que priorizar? Como implementar as mudanças prioritárias? Onde devo implementar a mudança primeiramente? E quem que pode me ajudar? Então, uma coisa é eu saber que eu preciso melhorar a minha rotina, mas essas perguntas elas têm que me ajudar a me dar um norte, a me dar uma direção para que eu possa realmente começar a trabalhar para ter uma rotina dia a dia melhor e assim resolver aquele monte de problema, porque senão eu não vou sair do lugar e a tendência ainda é piorar. Vamos entender um pouquinho sobre a gestão da rotina. Eu já comentei isso
em vídeos anteriores, quando eu falo sobre gestão da rotina, mas vamos entender como esse processo funciona. Pessoal, a primeira parte e o primeiro passo que eu gostaria que você prestasse atenção, que é o nosso foco de hoje, é em relação a esse ciclo SDCA que nós chamamos, que é o ciclo de padronização, ou seja, aliás, é o ciclo para manter os padrões. Então, o método PDCA, o ciclo PDCA, é o ciclo que eu faço para manter os meus padrões de trabalho. E para que eu possa manter os meus padrões de trabalho, eu tenho que padronizar aquelas atividades, aquelas operações no processo que são críticas, que eu tenho mais chance de errar, que existe mais chance de dar um problema de qualidade, que existe mais chance de ocorrer um acidente. Então nós vamos falar um pouquinho como priorizar isso, mas agora eu queria que você entendesse que este ciclo em relação à manutenção dos padrões é o SDCA. E qual é o objetivo desse ciclo? Né? É que nós tenhamos um processo estável. A partir do momento que esse ciclo, através da padronização, ele tem a estabilidade do processo, aí eu posso seguir para o ciclo PDCA para elevar os padrões. A gente não consegue melhorar os padrões atuais se o processo não for estável. E quem garante a estabilidade do processo é o ciclo SDCA, que começa pela padronização. Nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais. Então, para você que tem um caos na produção, para você que vive apagando incêndio, não tem tempo muito de respirar, o foco, a focalização é nessa parcela do SDCA, que nós vamos falar, inclusive, o tempo que você tem que dedicar nessa atividade. Então, aqui é a gestão da rotina combinada. A gestão da rotina ela está dividida entre manutenção de padrões e elevação dos padrões. Portanto, mais uma vez, se tem muitos problemas, a focalização é nessa parte de baixo aqui, que deve ser o primeiro passo. Então, como já dito, o ciclo SDCA é um ciclo que mantém e garante a estabilidade do processo. E aqui eu gostaria de destacar que a estabilidade do processo não tem nada a ver em relação à capacidade do processo. O que eu estou querendo dizer? O processo pode estar estável, mas não ser capaz. Não ser capaz do quê? De atender às especificações do cliente. Ter um processo estável é evitar causas especiais. É evitar que o processo saia fora de controle. Então o processo tem que estar estável. Muitas vezes na padronização, além dele estar estável, ele ainda é capaz. Mas algumas vezes a capacitação é o segundo estágio, que é a responsabilidade de um outro ciclo chamado PDCA. O objetivo aqui, primeiramente, é você manter processo estável, a ausência de causas especiais, ok? Então esse é o primeiro passo onde a gente vai focar a aula de hoje. E falando um pouco mais em relação ao SDCA, que é o ciclo de manutenção dos padrões, ele tem essa carona aqui. Eu vou falar inicialmente da rodada desse ciclo em relação aos operadores. E depois eu vou falar em relação aos supervisores e líderes. Então, qual é o papel desse ciclo quando falando para operadores? O S significa os padrões de trabalho, então são todos os padrões que nós devemos desenvolver. A empresa tem que ter esses padrões para que os operadores possam executar as suas atividades, principalmente aquelas atividades que são críticas. O D é a execução do padrão, uma vez que as operações têm esses padrões. D significa treinamento dos padrões e execução dos padrões por parte operacional. O C é a verificação, é a checagem daquela característica de produto que sai a partir do momento que ele cumpre o procedimento. Nós vamos cumprir uma série de etapas no procedimento para colher uma saída, para ter uma saída que geralmente é um produto. Esse produto você vai precisar medir. Então, a partir do momento que os operadores medem aquelas características, a gente considera essa fase aqui na verificação. Se o procedimento for robusto, se os operadores estiverem cumprindo, vai ter característica de produto pelo menos estável, que é a função do SDCA. E depois
tem que verificar se está dentro das especificações. Geralmente, um padrão robusto, ele não só garante estabilidade, como capacidade também. Capacidade de manter as medidas dentro dos limites de especificação. E há alguma ação se houver um desvio da checagem do produto real que está acontecendo versus a sua especificação. Se tiver um desvio do que está acontecendo em relação ao que é esperado, é necessário que faça um ajuste, é necessário que faça uma correção do processo. Então essa é a parte operacional. A parte de supervisão, como funciona? Aqui os supervisores que vão auditar o processo ou os líderes, eles verificam e estudam o que é solicitado para que o operador faça. Esse D é o diagnóstico, ele vai verificar em loco se os operadores realmente estão cumprindo, se eles conhecem, fazendo perguntas-chave em relação a esse procedimento. Eles podem verificar ou pedir para verificar, para o operador verificar como é que está a saída daquela característica que o padrão pede para medir, e aí se estiver tudo bem, não esquecer de agradecer, de dar os parabéns para a operação. Se tiver algum desvio, isso tem que ser tratado. Então aqui eu te expliquei mais ou menos como funciona esse ciclo, tanto da parte operacional como da parte de supervisão. Então, pessoal, como que a gente começa a arrumar a casa, né, com relação ao ciclo PDCA? Então, nós temos que começar a padronizar. Então, muitas empresas que nós trabalhamos, os padrões já estão lá. Então, não é necessário nós fazermos. Se não tiver, nós vamos ter que fazer. Mas existem muitos padrões que eles não são robustos. Então, é importante você verificar como é que estão esses padrões. Então, o sentido aqui de arrumar a casa é começar a olhar como está a padronização, ok? Então, o padrão é um instrumento básico do gerenciamento da rotina. Tá? Então, é um instrumento que indica a meta fim, que é simbolizado por essa parte de controle, né? Eu vou controlar o que? Uma característica fim do produto, e os procedimentos, que são os meios para obter essa característica fim, para a execução dos trabalhos, de tal maneira que cada um tenha condições de assumir a responsabilidade pelos resultados. Então, a partir do momento que o operador sabe o que ele tem que fazer para uma determinada entrega, ele tem realmente condições de ser responsabilizado pelos resultados do seu trabalho. Então, realmente, a padronização é fundamental, ela é básica para que realmente a gente não tenha tantos problemas no dia a dia. E não existe gerenciamento sem padronização. Então, não existe gestão se realmente o processo não estiver muito bem padronizado. Então, diga-se de passagem nesse destaque, nesse slide. Como que nós podemos iniciar então a padronização? Pessoal, o primeiro passo para a padronização é um fluxograma. É nós iniciarmos através de um fluxograma 5, simples, a definição das várias etapas de um processo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o uso desse fluxograma quando nós queremos padronizar os nossos processos. Então, uma definição, né? Todo gerente, independente do departamento de manufatura ou administrativo, ele deve ter um fluxograma dos seus processos, principalmente aqueles processos que são críticos, que são chave. Ele tem que enxergar como que funciona o seu processo através de um fluxograma, para ele saber exatamente em que tipo de robustez esse processo está. Tá? Então, isso é uma primeira parte. Você pode fazer então um fluxograma para cada produto, né, explicitando aí os processos. Nós sempre começamos a fazer um fluxograma por um produto prioritário, aquele produto crítico, aquele produto que dá mais problema, aquele produto que dá muitas vezes mais reclamação do cliente, um produto que muitas vezes precisa ter uma atenção maior, é um produto que tem características, tolerâncias mais apertadas, então nós começamos a fazer o fluxograma e a padronização por esse tipo de produto. Faça um fluxograma da situação real e não de como você gostaria que esse processo estaria. É situação real. Vá ao local e converse com os operadores, é no Gemba. Então você tem que acompanhar
o fluxo da peça naquele processo e perguntando sempre para as pessoas para que você obtenha realmente um entendimento do chão da fábrica de como que é o fluxo daquele processo. Convoque depois as pessoas envolvidas naquele processo e que conhecem o processo produto para analisar cada etapa do processo para verificar se agrega valor ou não. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que significa agregação de valor. Então inicialmente aqui tem aí 6 passos para a gente começar a padronizar através do uso de fluxograma. E o que é a agregação de valor? Quando você chamar as pessoas para analisar aquelas etapas que você mapeou do processo, o que agrega valor? Então está um conceito aqui para que você entenda o que é agregação de valor. É toda operação que introduz uma modificação de forma, composição ou estrutura. Então, por exemplo, uma máquina está usinando uma peça, está comendo cavaco, ela está modificando a parte estrutural da peça, está modificando a forma. Então, aquele momento ali está gerando valor. Então, é lógico que muitas vezes você pode, inclusive, ter uma transformação, mas isso ser um superprocessamento. Mas não vamos entrar no caso agora. Então, inicialmente, para que você possa entender a parte de agregação de valor, dando definição para a sua equipe, é toda operação que introduz uma modificação de forma, composição ou estrutura do material. Então, essa é uma das partes. Então, por meio de um brainstorming, você pode começar a verificar essa agregação de valor com a equipe, perguntando o seguinte: esse processo ou essa etapa desse processo, essa tarefa desse processo, ela é necessária realmente? O cliente vai perceber se eu remover essa tarefa desse processo? Então, essas são algumas perguntas que podem ajudar você a verificar a parte de agregação de valor. Já que ela é necessária e eu preciso fazer, é possível deixá-la mais simples, mais fáceis. É possível adotar novas tecnologias, informatização, automação para facilitar a vida do operador. Então, algumas questõezinhas que eu começo a fazer quando eu estou tentando inicialmente verificar quais são as etapas do meu processo através de um fluxograma. E a partir do momento que eu listei todas as tarefas em relação aos processos, eu preciso priorizar. Pode ser que existam algumas tarefas de alguns processos que eu tenha que realmente padronizar, porque são mais críticas, ou talvez eu tenha algumas tarefas ou alguns processos que eu não preciso padronizar. Então, como que você define a priorização do que vai ser padronizado? Então, o que são tarefas prioritárias? Bom, tarefas prioritárias, pessoal, são aquelas tarefas que, se houver um pequeno erro, elas afetam fortemente a qualidade do produto. Vai ter reclamação de cliente. Então, você percebe, inclusive por análise estatística, por reclamação de cliente, que realmente aquela tarefa, se nós descuidarmos um pouquinho, vai ter problema de qualidade. Então, esse é um tipo de tarefa ou processo que realmente necessita ser priorizada para a padronização. Qual é uma outra forma que nós podemos estabelecer um critério de priorização? Se alguma tarefa já ocorreu algum acidente, se alguém já se acidentou, então você tem que ter uma padronização muito clara em relação a essas atividades para que treine os operadores e que não haja acidente. Então, se ocorreu um acidente, passa a ser prioritária aquela tarefa para ser padronizada. Já ocorreram problemas na visão dos operadores e na sua. Então, já aconteceu algumas vezes, já se repetiu mais de uma vez. Então, na visão dos operadores, que são pessoas fundamentais, ajudando a gente a priorizar as tarefas, essa também precisa ser padronizada. As anomalias começam a ter uma certa repetibilidade. Então, aquela operação que está executando um produto, hora ou outra começa a surgir uma anomalia no produto. Então, também são sinais que esta tarefa ou aquele processo precisa ser priorizado. Então, o que pode acontecer? Você, em função do que você definiu, você pode verificar, por exemplo, que aqui tem uma prioridade A, porque está envolvido o acidente, aqui tem uma prioridade B, porque envolve reclamação de cliente, uma prioridade C, porque os operadores, na visão deles, tem acontecido
uma certa repetição e assim por diante. Em função desse tipo de ocorrência, dessa classificação, você acaba definindo um critério de priorização para que então você padronize essas tarefas ou esses processos que nós acabamos de priorizar. Então fica a dica para você aí de como fazer essa padronização. Bom, o segundo passo então, o primeiro é criar um fluxograma, mapear o processo, priorizar e começar a padronizar. O segundo passo é jogar essa sequência num formato padrão que a gente chama de procedimento operacional padrão. Tem essa carona, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E qual é o grande objetivo do procedimento operacional padrão, mais conhecido como POP, né? Ele é usado para indicar os procedimentos para execução das tarefas de um processo de modo que os resultados desejados possam ser alcançados e mantidos. Então, isso daqui é a Bíblia do operador. Eu só falo que o meu processo está padronizado, que é o segundo passo, não é todo, a partir do momento que eu tenho alguma coisa parecida como essa. E nós vamos falar em detalhes cada parte do procedimento operacional padrão, que é o segundo passo para a padronização. Então aqui eu amplifiquei um pouco mais. Então esse procedimento está encaixado no S do SDCA, S é de Standard, que quer dizer padrões. Então aqui eu tenho uma carona dele, né? Eu tenho, por exemplo, aqui um procedimento operacional padrão, onde tem aqui uma determinada operação, minar. Aqui está a data, o número da revisão, o número do procedimento. Aqui é a tarefa, o que deve ser feito. Então aqui é a descrição clara da tarefa. Onde será feito? Qual é o local onde será executada a tarefa? Quem vai fazer? Qual é o cargo? Qual é a função dos executantes da tarefa, né? Quem vai fazer esse procedimento? Quem é o responsável por fazer? Esse item de verificação é as condições que devem ser atendidas para que a tarefa possa ser executada. Então, por exemplo, eu vou utilizar um procedimento desse para usinar uma peça do torno. Então, quando eu pego aquela matéria-prima para começar a executar o meu procedimento operacional padrão, o que eu tenho que verificar nessa matéria-prima para que ela esteja correta e eu possa usar na minha operação? Existe alguma característica dimensional ou visual que eu tenho que checar antes de começar a minha tarefa? Porque se eu receber produto ruim, eu vou ter problemas na minha execução. Então, item de verificação é alguma característica dimensional ou visual que eu checo antes de dar início na minha operação. Se isso for crítico, você pode destacar. Geralmente, nós colocamos isso por experiências anteriores. Olha, eu já recebi problemas em relação ao material da operação anterior, então eu destaco aquilo que eu tenho que verificar. Se tiver problema, eu nem inicio a minha operação. Eu devolvo para a operação anterior para poder classificar esse tipo de matéria-prima que está chegando para mim, tá? Isso quer dizer item de verificação. Como e quando? Aqui são o relato de todas as atividades, relato simples e ordenado na sequência de atividades. É o que vai ser feito, quais são as etapas que vão ser feitas para eu poder executar com clareza essa verificação. Itens de controle nós vamos falar um pouquinho, verificação nós vamos falar um pouquinho. Então aqui está a carona de um procedimento operacional padrão que nós devemos ter quando for iniciar aí o segundo passo da padronização, que é escrever esses procedimentos. Aí, uma vez que eu tenho esse procedimento claro e escrito, eu vou ter que treinar as pessoas, né? O do, na parte de quem está treinando, é treinar as pessoas em relação ao entendimento. Quando o operador faz, o do é a execução. Agora ele já sabe, então ele executa. Ok? Eu vou deixar depois, nós já falamos num outro vídeo, uma aula sobre modelagem de comportamento, que é uma técnica específica que eu utilizo para treinar os operadores. Então, o treinamento não é algo simples. Existe um processo claro para que o operador possa extrair o máximo benefício do treinamento. Então, eu vou deixar depois o link na descrição desse vídeo, o que você pode verificar nessa aula
para que quando você for treinar os seus operadores, você execute esse passo a passo que você vai ser bem sucedido. Okay? Então, o terceiro passo da padronização é o treino. O quarto passo da padronização é a parte de controle. Então, você pode ver aqui nesse procedimento operacional padrão que tem um item de controle, que é o resultado esperado, o que deve ser obtido com a execução da tarefa. As atividades, essas tarefas aqui, acabaram de ser executadas no procedimento. Como resultante, você espera obter uma característica do produto. Então, geralmente está aqui descrito ou cita o número do plano de controle ou do plano técnico de processo, para que o operador saiba exatamente o que ele deve controlar no produto. Se o procedimento é bem feito, se essas atividades elas estão bem descritas, a resultante vai sair não só de forma estável, como dentro do especificado. Mas se já sair estável, isento de causa especial, já é um bom avanço. Okay? Então essa fase de controle do SDCA é justamente esta parte do procedimento operacional padrão. O quinto passo para a padronização, pessoal, é a verificação e ação em relação a anormalidades. Então, no item de controle, o operador ele verificou se a resultante da característica de produto está dentro do especificado. Se estiver dentro, ok. Se estiver fora, o que ele faz? Então, nesse campo aqui, é como se fosse um plano de reação. É a condição que nós temos que dar para o operador, o que ele tem que fazer se ele encontrar uma anomalia. Se ele pode corrigir o processo sozinho, se ele tem que chamar alguém. Então, isso tem que deixar muito claro. Problemas que podem ocorrer e que o executante da tarefa deve fazer. Então, isso aqui tem a ver em relação ao tratamento de anomalias, que é o quinto passo, esse A que é o action, caso o controle que ele for verificar tenha revelado um desvio em relação àquela especificação que ele deve seguir. Então ele encontrou uma anomalia, um desvio, então aqui a gente deixa claro o que ele deve fazer. Pode também ser chamado um procedimento mais claro, com várias tratativas em consequência do que ele achou de errado no produto. Então aqui é em relação ao quinto passo. Quem é o responsável por padronizar os processos, pessoal? A responsabilidade primária de padronização é a engenharia de processo. Então, não é toda a empresa que tem uma estrutura onde tem a engenharia de processo, mas aquelas que têm a engenharia de processo, a responsabilidade de desenvolver e de criar procedimentos é da engenharia de processo. Não é da produção, a produção tem que executar. Mas nem sempre as empresas têm área de engenharia de processo, mas tem da área de qualidade. Então a qualidade também, caso você não tiver área de engenharia de processo, a qualidade pode perfeitamente te ajudar a fazer a padronização em cima de processo e tarefa que é crítica. A última produção, se você não tem, se a tua estrutura realmente é pequenininha, você vai ter que dar seus pulos, né? Você que é o líder da produção, que está tendo a dor em relação a esse sufoco que você está fazendo, você vai ter que criar a possibilidade de começar a padronizar o teu processo ou melhorar os padrões já existentes. E eu vou te dar algumas dicas para que você possa fazer isso até sem a ajuda da qualidade de processo. Então, quais são os recursos da área de produção que você tem que buscar quando você for fazer esse tipo de trabalho, né? Então, algumas pessoas podem te ajudar em relação a isso. Então, isso vai depender muito da estrutura. Pode ser o auxiliar da produção, se você tiver auxiliar da produção, então você pode direcionar ele para uma parte do dia em relação a alguns pontos que a gente comentou nos slides anteriores. Você pode delegar isso para um líder de produção, caso você tenha esse líder na estrutura, um estagiário ou até mesmo um operador. Tá? Então você pode me perguntar, poxa, Ayrton, mas como que eu vou sacar o operador? Pessoal, eu vou te dar uma dica agora importante. Sempre no seu fluxo de produção, você tem desbalanceamento em relação à capacidade de cada operação. As suas máquinas, num fluxo de produção, num layout de fabricação, elas não têm a capacidade equilibrada. Tem sempre aquelas máquinas que produzem mais e aquelas máquinas que produzem menos, em função do processo, da característica de processo
que aquelas máquinas estão. Então, você deve sim ter atenção, principalmente em relação àquelas operações que a gente chama de gargalo, né, de restrição, aquelas operações que têm um ciclo de produção mais longo, que são mais lentas. Essa você não pode parar de maneira nenhuma. Mas aquelas operações que são mais rápidas que o gargalo, que acabam muitas vezes criando uma fila imensa em relação ao gargalo, essa você pode parar às vezes 1, 2 horas por dia, parar o operador para te ajudar. Porque ela abastece uma certa quantidade de horas para a tua operação restrição, e se você continuar trabalhando com ela, você vai fazer um IP enorme, com chance inclusive de ter problemas de qualidade e jogar tudo fora. Então você pode subordinar essas operações que não são restrições, operações com maior capacidade produtiva, e trabalhar pouco menos de horas. Aí você pode utilizar esse operador para te ajudar a fazer a parte de padronização, tá? E dá muito do resultado, eu já fiz muito isso, quando você não tem uma estrutura que te dê capacidade. Então, esqueça, pessoal, essa questão que você tem que trabalhar com todas as máquinas 100% do tempo é uma grande mentira. Você deve sim trabalhar com a tua operação restrição, essa não pode parar para nada. A hora do café, troca de turno, almoço, essa tem que revisar. Agora o resto você tem que subordinar, ter um certo banco de peças de algumas horas, mas depois você pode parar e você vai administrando esse banco, tira o operador para te ajudar, tá bom? Então essa é uma dica para você. E como que você pode incorporar, pessoal? Nós já falamos um pouquinho sobre a carta de trabalho padrão. Então, como incorporar a padronização? Se você quer sair do sufoco, você tem que incorporar as atividades de padronização durante a tua semana. E aqui, eu já falei isso em vídeos anteriores, isso aqui é uma carta de trabalho padronizado. Como que você faz? Vocês têm aí toda a semana e você tem aí horários de meia em meia hora, onde nesses trechinhos de meia em meia hora, primeiramente você lista as atividades rotineiras que você costuma fazer no seu dia a dia. Então, primeiramente, você coloca essas atividades nessas lacunas de meia a 1 hora. O segundo passo, você encaixa algumas atividades para que você possa fazer a manutenção dos padrões, ou seja, para que você possa rodar o ciclo SDCA. O terceiro passo é que nas lacunas que forem sobrando, você também encaixe em algumas lacunas as atividades de melhoria dos padrões, que é o ciclo PDCA. O quarto aqui, nós já comentamos, é você encaixar a rotina, a atividade de manutenção e de melhoria de padrões em tempos de meia a 1 hora. Manter algumas lacunas vazias entre uma tarefa e outra planejada para que você possa realmente ter aí um colchão de amortecimento. Às vezes é interessante você não deixar uma tarefa grudada, porque às vezes você tem que fazer alguma atividade urgente e é bom ter essas lacunas. Se você não tem uma atividade urgente, você pode ou começar a posterior mais cedo ou a que você está fazendo anteriormente esticar um pouquinho mais. E uma vez que você faça esse trabalho padrão, você compartilha para que teu gerente assine. Então isso geralmente é o que você deve fazer. Porém, não se esqueça que alguma coisa tem que ser modificada porque você está com um problema na sua rotina. Você precisa gerenciar melhor a sua rotina. Então, você vai deixar de fazer algumas atividades de melhoria e você vai focar nas atividades de padronização. Então, aqui estão algumas sugestões, tá? Então, para que você monte o seu trabalho padrão, você vai listar inicialmente as atividades de rotina que você já tem nesses espaçozinhos aqui, e você percebe que quando você faz isso, começa a sobrar um monte de lacuna vazia. Não se assuste, é isso mesmo, é que você não percebe que você está bombeando nesse momento. Segundo passo, você encaixar as atividades de padronização de processos que são críticos, fazendo aquelas atividades que eu já falei com você, e aí chamando para te ajudar algumas pessoas que eu já te dei uma dica. O terceiro passo é você encaixar também alguns horários durante a semana para que você analise a anomalia. Tá? Então tem um outro vídeo que eu vou deixar o link para você, de você tratar anomalias. Enquanto você vai padronizando, é normal que tenha anomalias e você tem que tratar as anomalias. Como que você trata anomalias? Eu vou deixar um link para você, para que você entenda como fazer isso. Pode ver que eu não coloquei as atividades de melhoria dos padrões. Por quê?
porque o foco aqui é padronização e resolver problema da anomalia para a gente sair do sufoco. O quarto passo é sempre alocar, não esqueci de alocar essas atividades que eu acabei de mensurar de meia em meia hora, manter sempre algumas lacunas vazias para ter um colchão de amortecimento entre uma tarefa e outra e alinhar isso com a tua gerência, tá? Então é importantíssimo que você coloque essas tarefas para que você tenha uma disciplina e possa executar durante a semana e aí aos pouquinhos, mantendo a consistência, você vai melhorando aí a robustez da tua padronização e você vai saindo do sufoco. É uma coisa impressionante. Se você realmente manter um propósito de fazer isso semanalmente, você vai ter aí um resultado espetacular. Se você está realmente no sufoco, pessoal, você tem que dedicar aí as tuas 8 horas por dia e durante a semana você tem que dedicar aí pelo menos 33% do seu tempo melhorando aí a tua padronização, 33% do seu tempo resolvendo problemas de anomalia no produto e os outros 33% fazendo algum outro tipo de atividade. Então, se você não dedicar pelo menos esses 33% padronizando e resolvendo anomalia, vai ser difícil realmente de você sair desse sufoco que você se encontra hoje. Então, a minha dica para você é que você tenha um planejamento para começar a arrumar a casa com relação a essa porcentagem do teu tempo que você trabalha na empresa. Pessoal, estamos chegando ao fim mais uma vez do 28º episódio. Realmente eu espero que essas dicas possam ter realmente ajudado você a sair do sufoco. Tá? Então deixa teu comentário aí para você se gostou, se você realmente pode começar a trabalhar melhorando um pouco mais a tua rotina, se isso gera valor para você, né? O nosso objetivo é sempre estar gerando valor, estar gerando resultado, estar gerando transformação para você. Então, mais uma vez aí, meu muito obrigado. Deixa o seu like, isso ajuda muito a gente e permite que a gente perceba que você está gostando ou não. Deixa os seus comentários, faça suas sugestões. Eu tenho pedido nas nossas campanhas, que geralmente são aos sábados, para que você mande mais temas. Esse foi um tema de um colega e a gente agradece, porque a gente realmente quer propor sugestões em relação a esse tipo de desafio que você tem. Compartilhe esse vídeo com seus colegas e não se esqueça de inscrever no canal, acionar as notificações, os sininhos, para que você possa ser avisado, porque toda semana, todo dia, praticamente quase todo dia tem um vídeo novo para você, tá bom? E meu muito obrigado mais uma vez por estar junto comigo até o final nesse episódio. E eu te espero no 29º episódio e muito obrigado por estar seguindo o nosso canal.